Fala, nação! Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, o Flamengo aí se preparando para a semifinal do Campeonato Carioca, para enfrentar amanhã às 8h30 da noite o Madureira. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da provável escalação do Flamengo, treino realizado hoje pela manhã lá no Ninho do Urubu. Vamos falar também da defesa do Flamengo, números importantes da defesa do Flamengo e números que preocupam, né, principalmente ao Filipe Luís, para dar um sistema defensivo um pouco mais consistente. Vamos falar também das últimas notícias do Band Esporte Clube, trazendo aí detalhes da preparação do Flamengo para enfrentar o Madureira amanhã pelo Campeonato Carioca. Vamos trazer informação também do Vene Casagrande, ele que divulgou informação há pouco, falando sobre uma reunião que ocorreu hoje pela manhã lá no Ninho do Urubu. Então fica até o final do vídeo, esse vídeo está recheado de informação. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você também fortaleça o nosso canal, nosso trabalho, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e deixe um like aí nesse vídeo para fortalecer também, para que esse vídeo seja entregue ao maior número de pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui desse provável Flamengo que vai enfrentar amanhã o Madureira. O provável Flamengo tem Andrew no gol, Royal na lateral direita, Vitão e Danilo vão fazer a zaga, Ayrton Lucas entra no lugar do Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Filipe Luís ainda tem essa dúvida, talvez ele escalhe aí o Everton Araújo. Aí temos aí o Paquetá, o Carrascal, o Plata, o Lino e o Pedro. A dúvida é no ataque se o Pedro entra ou se o Bruno Henrique vai ser o atacante desse jogo. Essa definição ainda vai ocorrer aí, o Filipe Luís ainda vai ver a melhor opção e ver quem vai estar melhor amanhã no dia do jogo, se é Bruno Henrique ou se é o Pedro. Falando um pouquinho da zaga do Flamengo, cara, esses números aqui são muito interessantes. Esses números foram divulgados após o confronto contra o Lanús, lá na Argentina, né? Foi um jogo que o Flamengo falhou muito defensivamente, tanto o Léo Pereira, esse da foto aí, como o Léo Ortiz, formação divulgada pelo Flash Score, as piores defesas da Série A em competições oficiais em 2026. O Flamengo está liderando com 17 gols sofridos. O Cruzeiro é o segundo com 15 gols sofridos. Aí vem uma lista com vários clubes, né? Com Grêmio, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Curitiba, Remo e Botafogo com 14 gols sofridos. E o Mirassol tem 13 gols sofridos. Bom, a zaga do Flamengo tem sido aí um dos piores setores, ou um dos setores que mais preocupam para essa temporada de 2026. A zaga realmente vem sofrendo muitos gols. É certo que no início dessa temporada o Flamengo utilizou ali o time reserva, né? Mas a verdade é que a zaga vem sofrendo e vem sofrendo muito nesse início de temporada. E o Filipe Luís vai ter que buscar alternativas, porque como ele não quer fazer a utilização aí dos melhores zagueiros, no caso, hoje os melhores zagueiros são o Vitão e o Danilo, ele vem insistindo nos jogos principais com o Léo Ortiz, nitidamente fora de forma, e com o Léo Pereira, que também vem lento nas tomadas de decisão. O Filipe Luís vai ter que tentar buscar alternativas para melhorar esse sistema defensivo do Flamengo. Mas vamos ver como é que está a repercussão aqui do clássico de amanhã contra o Madureira, do clássico não, né? Do confronto da semifinal contra o Madureira. Eu vou abrir aqui o vídeo da Band Esporte Clube, que foi para o ar aí há poucos minutos, para que a gente possa acompanhar aí como é que está a repercussão desse clássico. Já na sua tela. Eu também, para mim, eu acho que o Fluminense leva como favorito aí para a semifinal. Agora, bora falar então de Flamengo e Madureira. Madureira, depois de 20 anos, volta a fazer uma semifinal do Carioca. Que importante, que momento, né, importante para a torcida do Madureira. E o Flamengo, que vem capingando aí, né, no Carioca, começou um pouco ali, mas chegou entre, né, barrancos ali, em trancos e barrancos, mas vem de uma derrota na Recopa pro Lanús. Então, assim, tem que virar completamente a chave. Muito. O início do ano do Flamengo é muito esquisito, né? Esquisito, estranho mesmo. O Flamengo perdeu já 5 ou 6 jogos. Estou puxando aqui pela memória. 6 jogos. Não venceu ainda no Maracanã. Exato. Contando o Campeonato Brasileiro, Recopa.
Campeonato Carioca, o Flamengo já perdeu muito, perdeu mais do que ganhou nessa temporada. É esquisito para um time que está acostumado nos últimos anos vencer tudo. Mas também não teve férias, ó. Gabi aqui me relembrou, não teve férias, não teve descanso. Não teve descanso, mas começou o Campeonato Carioca jogando com o time sub-20. Tanto é que perdeu as primeiras partidas, né? Colocou o time titular só num jogo contra o Vasco da Gama, venceu por 1-0 e a partir dali tentou começar a buscar a classificação para a segunda fase. A gente tem que lembrar que o Flamengo, na primeira fase do Campeonato Carioca, correu o risco de ir para aquele quadrangular do rebaixamento. Nunca aconteceu isso na vida, Nunca. né? E a partir do momento que colocou os titulares, passou a conseguir bons resultados ou resultados razoáveis e contou com muita sorte também. Os últimos 12 resultados, somando todos os jogos que interessavam o Flamengo para aquela classificação, o Flamengo se deu bem nos 12 resultados possíveis. Eram 12 resultados que precisavam favorecer o Flamengo. Todos favoreceram. Um negócio inacreditável. O Flamengo conseguiu a classificação. Passou as quartas de final, bateu o Botafogo e agora chega forte para encarar o Madureira, né? Festa na Zona Norte do Rio de Janeiro, com o Madureira de volta depois de 20 anos. Festa! Mas vai dar Flamengo, né, gente? E sem contar que perdeu para o Corinthians também, lembrando aqui na Supercopa do Brasil, né? É isso aí. Derrotas muitas derrotas, é verdade. Bom, passado a limpo, então, Rio de Janeiro. Agora... A gente dizendo aí nas redes sociais que o clima lá no Flamengo não tá dos melhores, que o Danilo postou um vídeo porque o clima não tá bom com o Felipe Luiz. Gente, olha só. Eu vou trazer informação daquilo que eu tenho de apuração e eu sou responsável, sempre falo isso aqui, pela minha apuração. O clima não está ruim, pelo contrário. Os jogadores adoram o Felipe Luiz, os jogadores gostam do trabalho do Felipe Luiz, os jogadores entendem que a metodologia de trabalho do Felipe Luiz é uma metodologia muito boa, tanto é que teve sucesso na temporada passada. Outro pode ficar descontente por não estar jogando muito? Sim, o Luiz Araújo é um. Isso aí é nítido. É um jogador que gostaria de ter mais oportunidades. Mas que bom que ele fique insatisfeito e não tem muitas oportunidades. Repito o que eu já falei em outros vídeos. Eu não suporto o jogador acomodado. E o Luiz Araújo não tem um perfil de acomodado. Ele foi, inclusive, titular no último jogo contra o Lanús, que ninguém foi bem. Inclusive, ele acabou não indo bem, mas teve todo um contexto. Então, o clima lá, gente, não é ruim. Os jogadores não têm nada contra o Felipe Luiz. Hoje, inclusive, teve uma reunião do elenco, eles conversando sobre a temporada para tentar entender o que está acontecendo de errado. Enfim, uma reunião como qualquer outra que acontece na empresa que você trabalha. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no SBT. Se a audiência começar a cair muito, a gente começar a entender que não estamos rendendo bem, a gente vai fazer uma reunião para tentar entender e buscar os motivos que estão fazendo a queda de rendimento do programa. No Flamengo aconteceu hoje, lá no Ninho do Urubu, a mesma coisa que acontece em qualquer outra empresa. Por que eu estou falando isso? Porque isso não significa crise, isso não significa que os jogadores estão revoltados. Ai, meu Deus, reunião. Enfim, não, é uma troca de ideias para tentar buscar os motivos que estão fazendo a equipe não render nesse momento. Embora o Felipe Luiz seja o responsável por isso, para tentar fazer o time render, mas, obviamente, é sempre bom ouvir os atletas. E foi isso. Foi uma reunião como acontece em outros momentos, como já aconteceu no Flamengo, como acontece em outros clubes, e faz parte. Eles debateram e eles vão tentar buscar evoluir. E para o jogo desse domingo, repito o que eu já falei anteriormente, o Flamengo vai usar esse jogo para rodar o elenco. O goleiro André, time reserva. Inclusive, existe a chance do Lucas Paquetá ser preservado, ficar no banco de reservas. Inclusive, é um jogador que, desde quando foi contratado pelo Flamengo, ele entrou em campo todas as vezes. Contra o Corinthians, ele chegou no dia anterior, foi relacionado na Supercopa do Brasil, entrou no segundo tempo. De lá para cá, vem sendo titular. Inclusive, sobre o Lucas Paquetá, tem um bom debate, cara. Porque, assim, onde o Lucas Paquetá tem que ser escalado? Sobre o Jorginho, a gente vai trazer informações do time que vai pegar o Madureira no próximo vídeo, com mais precisão, mas o Jorginho não treinou no campo. Preocupa para quinta-feira contra o Lanús. Acho que a ausência do Jorginho está fazendo o Flamengo ter muitas dificuldades. Foi assim em 2025, no ano passado, e está sendo agora nesse início de temporada. O Jorginho, cara, é o cara do equilíbrio no meio de campo do Flamengo. Quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta rende mais, os outros jogadores rendem mais, todo mundo rende mais. É um jogador que faz os companheiros crescerem dentro de campo.
Jorginho está fazendo muita falta. Para assistir ao vídeo completo, inscreva-se nos canais @Pauta do Mengão e @Pauta do Mengão React e acesse a aba Vídeos.